Olá a todos, bem-vindos ao canal Xadrez Geopolítico. Agora a terceira parte do nosso vídeo, da análise da entrevista que o presidente russo Vladimir Putin deu ao repórter norte-americano Tucker Carlson. Nessa parte o Putin ele faz um breve resumo do que ele já tinha falado antes, alegando que quem começou a guerra em 2014 foram os ucranianos, o Maidan, por se associarem a esse pensamento de resolução pela via militar imposta pelos norte-americanos. O objetivo dos russos, então, era parar a guerra iniciada pelos ucranianos em 2014. Putin diz, então, que não iniciou a guerra em fevereiro de 2022, quando invadiu a Ucrânia. Ele diz que, muito pelo contrário, foi uma tentativa de parar a guerra que já havia sido iniciada. Perguntado quando que vai acabar a guerra na Ucrânia, o Putin diz o seguinte: que ele só vai conquistar os seus objetivos quando ele desnazificar e desmilitarizar a Ucrânia. E o que seria o desnazificar a Ucrânia? Bom, a gente tem que falar um pouco de história aqui. Depois do colapso da União Soviética, e como esse Estado ucraniano artificial na visão do Putin, foi criado pelo Stalin, precisava de uma identificação étnica, os intelectuais ucranianos começam a elaborar teorias que sustentem a tese de identidade étnica ucraniana. Essas teorias têm uma base antissemita e foram propagadas muito por Stepan Bandera, um político ucraniano famoso que teve associações íntimas com Adolf Hitler e que colaborou com crimes de guerra cometidos contra russos, poloneses e judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Então, para Putin, o problema é que grande parte dos países do mundo combatem movimentos nazistas, mas os ucranianos não fazem. E muitos ucranianos têm Stepan Bandera e seus correligionários como ídolos da nação ucraniana. Para provar o seu ponto, o Putin traz um exemplo concreto acontecido no final do ano passado. E bem chocante, na verdade. O presidente ucraniano, no final do ano passado, ele visitou o Canadá, na tentativa de fazer propaganda global, conseguir a simpatia do mundo para sua causa. Mas na cerimônia, no parlamento canadense, acontece a apresentação de um homem que teria lutado contra os russos na Segunda Guerra Mundial. Esse homem é ovacionado e aplaudido de pé. O único detalhe é que esse homem era um ex-oficial da SS, a polícia secreta nazista, e era um criminoso de guerra condenado por matar russos, judeus e poloneses. Então isso é um evento, eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, mas isso é um evento que dá força para o argumento do Putin de que a Ucrânia está nazificada e precisa ser desnazificada. Desnazificada, meu Deus do céu. Eu falei demais. Vocês entenderam. Tirar os nazistas da Ucrânia. E o Putin fala aqui, bem interessante, abre aspas, mais ou menos o seguinte: Hitler está morto há 80 anos, mas a ideia dele não está morta. Pessoas que mataram judeus, russos e poloneses estão vivas, e o atual presidente da Ucrânia aplaude isso no parlamento canadense. Fecha aspas. Então Putin aqui afirma que todas as vias de negociação com Kiev foram fechadas pelo próprio Zelensky a mando dos Estados Unidos. E sem negociação, a guerra continua, porque eles têm que desnazificar a Ucrânia. Putin diz: se vocês querem que a guerra acabe, parem de fornecer armas para os ucranianos. Nós não temos desejos expansionistas e a ameaça nuclear que é fomentada no Ocidente, ela é fomentada pelo governo americano para manter a sua população com medo e controlada. Além disso, essa narrativa da ameaça nuclear, ela justifica uma extorsão adicional do contribuinte americano através de impostos majorados cobrados de contribuintes europeus e norte-americanos. Uma guerra global não interessaria ao Putin nesse momento. Interessante esse ponto, né? Que o Putin traz a tese da ameaça nuclear como uma justificativa para conseguir cobrar mais imposto do americano e do europeu. O Putin vem com um argumento quase que anarcocapitalista. Putin ANCAP. Interessantíssimo. Enfim, o
Putin fala então que uma guerra global não interessa aos russos e ele questiona, os norte-americanos deveriam estar preocupados com outras questões. Por exemplo, Putin falando, vocês têm a crise de imigração, vocês estão com crise de fronteira no Texas, vocês têm uma dívida externa de 33 trilhões de dólares, vocês não têm mais nada importante para fazer do que ficar fornecendo arma para os ucranianos e deixar essa população sendo massacrada? O Putin, no final da entrevista, me lembrei agora, ele conta uma história meio chocante, que ele teve acesso a um vídeo de soldados russos cercando um batalhão, uma unidade, não sei, ucraniana, e os russos começam a gritar para os ucranianos, vocês estão cercados, rendam-se, porque senão vocês todos vão morrer. E os ucranianos respondem para os russos, em russo, na língua russa, russos lutam até o fim. Então veja só que situação bizarra. Os soldados russos cercam os ucranianos, pedem para eles se render, e os ucranianos respondem na língua russa que russos não desistem. Então os próprios ucranianos se identificam como russos. E aí os russos que estavam cercando, atacando os ucranianos, matam todos esses ucranianos. Então seria para o Putin a prova de que é uma guerra fratricida. Irmãos estão matando irmãos. Ele usa isso como argumento no sentido de que os ucranianos são russos. Porque utilizaram a língua russa e se identificaram como russo ao falar russos não desistem. Aqui a entrevista começa a pender para outros assuntos, o que é bom. O Tucker Carlson pergunta então para o Putin quem que explodiu o Nord Stream. O Nord Stream é uma obra de engenharia gigantesca, uma tubulação de gás que fornece gás para toda a Europa, vindo lá da Rússia. Esse foi considerado o maior ato de terrorismo industrial da história da humanidade, que teve também a maior liberação de CO2 na atmosfera terrestre em toda a história. Então, os Greens aqui, o pessoal do ESG, que acha que Estado está preocupado em combater aquecimento global, abram os olhos. Um dos estados aí envolvidos, a gente não sabe quem, que explodiu o Nord Stream, gerou a maior emissão de gás CO2 da história da humanidade. Enfim, o Tucker pergunta pro Putin quem que explodiu o Nord Stream e o Putin responde, foi a CIA. O Tucker pergunta, você tem provas? O Putin diz assim, quem que tem interesse em fazer isso? E quem tem a capacidade de fazer isso? O Tucker pergunta então, por que você não apresenta as provas e ganha guerra de propaganda e informação? Se você fizesse isso, Putin, ficaria feio para os Estados Unidos, porque mostraria que os Estados Unidos estão vencendo. O Putin dá uma resposta aqui que é matadora. É impossível vencer os Estados Unidos na guerra de propaganda e informação, uma vez que vocês controlam a dita imprensa livre. Soco, hein? Podia dormir sem essa. Pois é. Por que, então, segundo Putin, né? Por que eu vou entrar nessa guerra de propaganda se, ao liberar a verdade, essa verdade não virá à tona pelos meios de comunicações tradicionais nos Estados Unidos? Vocês acham que vocês vivem uma democracia, mas tudo é controlado. E tanto é que nós temos essa chance de mostrar o meu ponto de vista, Putin, para o público norte-americano, porque ninguém nunca quis me ouvir. É mais ou menos isso. Uma questão sobre o Nord Stream tem que ser dita, tá? Foram feitas investigações profundas e muito sérias sobre o Nord Stream. Não existe consenso ainda, não se chegou à verdade. Existem 3 teses sobre quem explodiu o Nord Stream. Uma que foram os russos, outra que foram os americanos. Tem uma terceira também que é dos europeus, mas a tese mais aceita, na verdade, hoje, a que tem mais elementos, é que foram os ucranianos. Provavelmente uma unidade rebelde no exército ucraniano, sem autorização do Zelensky, o presidente, promoveu um atentado contra a estrutura do Nord Stream. É difícil explicar isso agora, isso envolve, se vocês quiserem pesquisar, pesquisem barco Aurora Boat, Attacks Nord Stream, algo assim. Aurora Boat, o barco Aurora ataca o Nord Stream, que tem aí uma investigação mais ou menos assim, direcionando no sentido de que foi uma unidade rebelde dentro
do exército ucraniano, talvez com apoio da CIA, mas sem autorização dos órgãos oficiais, como se fosse uma Black Ops, ok? Mas isso não é um fato. É uma indução que nós temos a partir de algumas investigações. É a tese, pelos elementos reunidos até agora, é a tese que eu acredito, tá? Mas isso pode ser revisto no futuro, por óbvio. Aí a entrevista muda um pouco e começa a falar sobre o novo mundo multipolar, onde essa hegemonia dos Estados Unidos está acabando e outras potências estão ascendendo, por exemplo, a China e a Rússia. O Putin aqui começa a fazer uma descrição do bloco de alianças no sentido de que é perigoso o mundo quando somente uma potência monopoliza o poder. O ideal é ter um mundo colaborativo, inclusive em questões de segurança. E isso faz remissão ao projeto de mísseis conjuntos de defesa que o Putin queria lá nos anos 90 e inícios dos anos 2000. Sobre o mundo multipolar, o Putin começa a falar um pouco sobre o dólar e ele alega, isso é verdade, né? O maior erro estratégico das autoridades políticas norte-americanas foi usar o dólar como uma ferramenta de sua política externa, como arma de guerra híbrida, sancionando países rivais. Porque isso acabou jogando esses países rivais dos Estados Unidos pro colo de China e Rússia. Já que vou ser sancionado pelos Estados Unidos por qualquer coisa que eu fizer, eu vou começar a me associar a chineses e russos. O Putin então questiona a política norte-americana de imprimir o dólar como se não houvesse amanhã e sem lastro na realidade, e ele vincula o Putin, essa impressão desenfreada de dinheiro, à inflação norte-americana, bem como a alta dívida externa nos Estados Unidos. Por mais que seja básico isso, né, dentro do contexto de economia, escola austríaca, enfim, é brutal você falar isso. Há uns 2 anos eu tive uma conversa com uma pessoa sobre esse assunto e a pessoa não conseguia aceitar que imprimir dólar gera inflação. Para ela isso era uma opinião, não um fato. Então nessa era de pós-verdade, onde o fato não importa mais, né, é a sua opinião, chega a ser impressionante o Putin falar isso, porque ele está se dirigindo ao público norte-americano. Então talvez ele dê um recado para o público norte-americano no sentido, olha, vocês não sabem, talvez vocês acreditem que imprimir dólar não gera inflação, mas o que está empobrecendo vocês é a impressão desenfreada de dólar, esse dinheiro sem lastro. Enfim, talvez isso acorde um pouco os norte-americanos. Dentro desse contexto do dólar, né, o Putin comenta que até mesmo aliados históricos dos Estados Unidos, eles estão diminuindo as suas reservas de dólar e migrando para transações comerciais para outras moedas, como o rublo e o yuan. E por que estão fazendo isso? Porque essa política de sanções americanas tresloucada deixou o mundo inteiro inquieto. Quando será a minha vez? Para vocês verem como a questão está fora de controle, teve esse problema migratório no México envolvendo a fronteira, e o México não cumpriu a ordem Suprema Corte chancelada, a ordem do Poder Executivo Federal chancelada pela Suprema Corte americana, e o governo federal americano sancionou o Texas. Então, os Estados Unidos estão sancionando o próprio Estados Unidos. É maluco você pensar isso. É maluco. É tipo aqueles caras que pegam aquelas correntinhas e começam a bater nas costas. A política norte-americana perdeu completamente o lastro de realidade e controle da verdade. É triste, mas é o que está acontecendo. Pobre da população americana. Triste da população americana que tem que pagar o preço dessa administração pública horrível da política norte-americana, né? E outra coisa, né? Você compara o conhecimento que o Putin tem, como ele consegue falar de história, de geopolítica, de economia, e você vê o Biden confundindo o México com... Ele confundiu o México com a Rússia, se eu não me engano, um dia desses, numa declaração. O velho tá caquético, ele não consegue mais coordenar o país, comandar o país. Não que ele mande alguma coisa, mas a parte simbólica de você ter um presidente que já não tem a menor condição, e você está enfrentando, do outro lado, Rússia e China, com 2 líderes fortes e inteligentíssimos, Xi Jinping e Vladimir Putin, é um sinal de decadência extrema. Quando você fala isso com o pessoal da economia, eles trazem muitos dados econômicos que mostram que o dólar não vai perder a hegemonia. Mas isso é simplesmente o que está escrito na folha de papel e levando só em conta a economia. Quando você analisa a geopolítica, você vê que o dólar sim está perdendo muita força. Vai ser do nada? Vai ser amanhã? Não. Mas
a tendência é o dólar se degenerar. E se não tiver um presidente americano mais racional, esse processo vai se acelerar bastante. E o rublo e o yuan chinês vão crescer de importância muito rapidamente. Atentem para isso. Comprem em rublo e yuan. Então o Putin termina, né, falando que os Estados Unidos foram os próprios responsáveis pela perda da importância do dólar ao redor do mundo, e ele tem total razão. O Tucker então pergunta se as relações com os Estados Unidos estão ruins por causa do atual presidente, ou qualquer presidente americano ensejaria a continuação de relações ruins. E o Putin diz o seguinte, que ele teve relações boas no nível pessoal com o Bush e com o Trump. Ele chega a elogiar Bush, inclusive durante a entrevista, e que a questão não envolve a personalidade do presidente, mas a mentalidade da elite norte-americana. O que ele fala? Que a elite americana pensa em dominação total, a qualquer custo, baseada em ações de força. Filme de cowboy, basicamente isso. E Hollywood. Então essa política de sanções americanas contra a Rússia teve somente um resultado. A Rússia se tornou a maior economia da Europa esse ano. Se isso não é um fato para alertar o povo americano e as autoridades americanas, nós não sabemos. Então, essa política de sanções acabou tornando a Rússia a maior economia da Europa exatamente esse ano. O Tucker então termina perguntando, esse trecho da entrevista, ele termina perguntando quais são os centros de poder nos Estados Unidos. Quem toma as verdadeiras decisões nos Estados Unidos? E o Putin responde, eu não sei. Os Estados Unidos são um país complexo e ninguém entende o sistema eleitoral norte-americano. Muito obrigado.